Hi minasan, konnichiwa, aqui quem fala é Wesley, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Yonsei, o canal onde eu mostro tudo sobre o Japão. Eu falo sobre mitos, curiosidade e o vídeo de hoje eu vou estar falando os 5 erros mais comuns que fazem você não aprender japonês. Ficou curioso? Então, se você gosta desse assunto, se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito. Olha lá se está vermelho o botão aqui embaixo. Se tiver vermelho, clica e ativa o sininho para não perder nenhuma aula, para não perder nada sobre o Japão. Aqui eu falo sobre mitos, curiosidade, eu mostro como que é viver aqui. E se você tiver alguma sugestão para mim, alguma sugestão de vídeo, se você quiser ver alguma coisa sobre o Japão, deixa no comentário que eu vou estar respondendo e fazer um vídeo para você, beleza? Então, bora pro vídeo que vai ficar bem da hora aí. Espero ajudar você para você não cometer esses 5 erros, beleza? Então, bora lá. Erro número 1. Sempre deixar para depois. Esse é um erro muito comum que acontece não só na hora de aprender japonês, mas na vida, né? Pessoas que vão começar a fazer dieta sempre deixa para depois, né? Segunda-feira eu começo a fazer dieta, terça-feira e assim por diante. E não é diferente com o idioma. Muitas pessoas na hora de aprender japonês, por conta de ser um pouco difícil, né? A pessoa sempre vai deixando para depois. O problema de deixar para depois é que quanto mais tempo você vai deixando, mais difícil vai ficando, porque a mente da pessoa, quanto mais tempo demora, ela vai ficando mais demorada para estar decorando as coisas, e assim vai dificultando mais. Chega um ponto que a pessoa nem mais, vamos dizer assim, se interessa mais e perde esse gosto pelo idioma japonês. Então, comece o mais rápido possível para você não perder tempo e quem sabe aí em um ano você está falando japonês, beleza? Falando o básico, já entendendo, conseguindo fazer, você vê já um salto no seu aprendizado, e é muito legal isso, né? Então não deixa para depois, começa o mais rápido possível, beleza? Erro número 2, muita sede ao pote. Eu vou explicar o que é. Diferente da dica número 1, que é a pessoa que demora muito para começar, a dica número 2 é a pessoa que vai muito rápido querer aprender japonês. E qual que é esse problema? O problema é que o idioma é algo que você tem que fazer uma estrutura muito boa para você se firmar na hora do idioma, que seria vocabulário, você entender como que os japoneses pensam no idioma, porque eles pensam um pouco diferente na hora de formar palavras e tudo mais, por conta da diferença linguística que existe. Então você precisa entender essa parte primeiro, você precisa ouvir bastante japonês falando, você precisa treinar bastante essa parte para você começar a querer pular já para coisa mais avançada, palavras mais difíceis, palavras mais específicas para certos assuntos, né? Igual a pessoa que aprende Nihongo para falar sobre política e já vai direto para política e tudo mais e não aprende essa estrutura e acaba sendo mais difícil. Qual que é o problema de ir muito rápido? O problema é que o idioma seria tipo uma escada. Se você for pulando degraus, né, em dois ou três em três degraus, chega uma hora que você vai tropeçar e vai cair lá na frente quando você precisar da estrutura certinha, beleza? Você acaba tropeçando e tudo mais. Então, o ideal é você começar com calma. Você vai aprender o básico primeiro. Você tem que saber qual que é seu nível no idioma, não querer pular etapas. Segue certinho o que o professor vai falar. Se você vai aprender japonês, procura um bom meio de aprendizado, beleza? E siga certinho. Fica pelo menos 2, 3 meses no básico para você pegar bem a parte básica. Não fica querendo correr já para o avançado, porque qual que é o problema? O idioma japonês é totalmente diferente da língua que vem do latim, que é o que a gente fala, né? Então, se você já querer usar a estrutura gramatical do português no Nihongo, dá totalmente errado o jeito de formar palavras e tudo mais. Então, primeiro, aprender como se fosse uma criança querendo aprender japonês como sua língua materna. Então, começa a aprender devagarinho, não tão devagar, senão você cai num erro passado, né? Que seria demorar muito, né? Mas você vai com calma, começa a estudar 20 minutos por dia, tudo mais. Não queira passar direto pro kanji, vai no hiragana, katakana, decora bem, que aí você vai para frente, beleza? Aí você não vai desistir, você vai ficar tranquilo, você vai ter uma boa estrutura na hora que você precisar, beleza? Erro número 3,
querer aprender kanji no começo. Qual que é o problema de querer aprender kanji no começo? O kanji, diferente do hiragana e do katakana, que seria mais ou menos o abecedário japonês, né? Depois eu explico certinho que cada um, para que serve, né? Por que existe 3 tipos de escrita aqui no Japão, que seria hiragana, katakana e o kanji, né? Para que cada um serve. Então, no começo você querer aprender o kanji, com certeza você vai desistir, porque é algo muito mais complexo. O kanji é algo que você precisa realmente decorar, porque um kanji ele pode ter 2, 3, 4 formas de ler o mesmo kanji. Depende muito a posição que ele tiver, o assunto que ele quer abordar, tudo mais. Então, o kanji é algo que você realmente precisa decorar. Eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre o kanji, mas o que você precisa saber é que no começo você realmente não vai aprender kanji. Aprenda o hiragana, katakana, vê bastante essa parte de ouvir o Nihongo. Esquece o kanji por enquanto, principalmente agora que você está começando. Ouve bastante japonês falando e tudo mais. Imerge bastante na cultura japonesa para você entender bastante como que a fala de japonês e tudo mais. Então, o kanji você vai pegar mais ou menos quando estiver chegando perto do intermediário. Aí você começa a aprender o kanji, porque você precisa aprender primeiro palavras básicas em japonês, como dia, meses, fogo, água, montanha, homem, mulher. Seria as palavras mais básicas, né? Animal, seria essas palavras. Lá para frente você vai começar por essas palavras aprender o kanji, que são os kanji mais básicos que tem, né? Montanha, tudo mais. Aí você vai perceber que se você começar hiragana, katakana, vai ficar muito mais fácil para você pegar o kanji lá para frente. Beleza? Então vai com calma, o kanji é quando você estiver mais para frente, beleza? Erro número 4, vergonha ao falar japonês. Esse é um erro que eu acho que a grande maioria tem quando está aprendendo um idioma novo, né? É a vergonha. E qual que é o problema da vergonha? É porque o idioma é algo que você precisa conversar com outras pessoas, você precisa entrar no meio de convívio de japoneses, você precisa entrar na cultura japonesa, então você precisa ter contato com a língua japonesa para você evoluir na hora que estiver aprendendo o idioma. Então, a vergonha é algo que atrapalha muito na hora de aprender o idioma, que faz você ficar um pouco mais para trás daqueles que não têm vergonha. As pessoas que não têm vergonha acabam evoluindo mais rápido no idioma. Então, a dica que eu dou para você é começa devagar a conversar com amigos, parentes ou pela internet com pessoas nativas japonesas ou pessoas que sabem falar muito bem a língua japonesa, porque não adianta também você querer conversar com pessoas que estão no mesmo nível que você, porque ninguém sabe de nada e todo mundo acaba querendo dar palpite no jeito que você quer aprender o idioma. Então começa a aprender conversar com pessoas que realmente sabem o idioma, que ela realmente vai ajudar você, não vai tirar sarro, ela vai querer ajudar, vai querer entender o que você quer falar e vai falar se está errado ou está certo. Se estiver certo, vai falar que está certo, errado, está errado. Se você quer conversar com pessoas do mesmo nível que você de sabedoria do Nihongo, vamos dizer assim, você vai acabar encontrando muitas pessoas que não sabem de nada e quer dar palpite. Isso atrapalha muito o seu aprendizado. Então, na hora de procurar alguém para conversar, procura alguém que realmente sabe falar o idioma, já fala um bom tempo, ou nativo japonês, beleza? E por fim, erro número 5. Querer aprender japonês com animes. Qual que é o problema de querer aprender japonês com anime? Tem algumas pessoas que aprenderam sim falar japonês com anime, mas o grande problema na hora que você for aprender japonês dessa forma é que você não vai saber o que é certo na hora de falar japonês, ou que você vai poder usar no seu cotidiano, porque japonês tem todo um jeito de falar com pessoas mais de idade, com chefes ou pessoas de alto escalão. E japonês eles têm um jeito de conversar. E o anime, eles usam palavras muito, não todos, mas uma grande maioria dos animes, eles usam palavras que não usam no cotidiano. Eles têm essa liberdade para falar dessa forma no anime porque é ficção. Então, se você for usar a mesma linguagem que eles estiver usando no anime, no seu dia a dia, quando chegar aqui no Japão, provável que você vai passar por
alguns casos muito inusitados, casos muito vamos dizer, passar vergonha, né? Você vai acabar passando vergonha aqui no Japão, porque você vai usar palavras que não pode usar naquele momento, você vai usar palavras que pode ser rude aqui no Japão, que eles não usam no cotidiano, é algo, vamos dizer assim, só no anime, e você vai acabar não sabendo o que é certo e errado. Então, você pode usar o anime para complementar o seu aprendizado e não uma forma principal de aprender o Nihongo. Então, minha opinião, né? Não tente aprender japonês só com anime. Começa primeiro uma base bem firme, com estudos mesmo. Pega um professor que sabe falar bem, né? Um professor que ensina bem, ou livros pela internet, né? Pega um método de aprender bem e depois você usa o anime como complemento desse aprendizado e não pega como uma forma principal, porque você pode pegar vício de palavras que depois fica muito difícil para você esquecer. Beleza, pessoal? Então esse foi os 5 erros mais comuns que o pessoal comete na hora de aprender japonês. Agora, com certeza você não vai cometer, né? Vai ficar muito mais fácil para você aprender japonês, beleza? Então, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Eu vou pedir de novo, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você quer ver mais vídeos desse tipo ou se você tem sugestões de vídeo, deixa no comentário aí que eu vou estar respondendo, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!